Graças e paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Tudo bom? Boa tarde. Mas hoje trago um tema muito presente. Que mundo cruel, né? Mas antes vamos orar. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, te glorificamos. Porque Tu és um Deus vivo, presente no meio de nós. Tu és um Deus que, como hoje és, ontem foi e sempre será um Deus bom, Senhor. Sim, assim é o mesmo Deus que abriu aquele mar vermelho para o seu povo passar. É o mesmo Deus que está conosco, Senhor. Glórias a Ti por nunca nos deixar, Pai. Nunca se apartar de um sequer filho seu. Mesmo que ele tenha se apartado de Ti, Tu nunca se apartou, Pai. Muito obrigado por ser um Pai presente, que cerca seus filhos de cuidado, que disciplina seus filhos, que guia eles, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Pai, clamamos a Ti a Tua presença, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito, para que nesse vídeo Tu fales, Senhor, e não eu, que eu me diminua aqui para que Tu cresças. Que seja feita a Tua vontade e não a minha, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Amados, esse tema, crueldade, né? Um versículo muito falado: devido à crueldade se espalhar, o amor de quase todos se esfriaria. Isso aí está lá em Mateus 24, né? Quando os seus discípulos estão andando lá em Jerusalém e vem um templo. E daí Cristo fala: olha, estão vendo esse templo em construção aí? Haverá dias que não vai ficar pedra sobre pedra. Jerusalém, Israel, né? E daí os discípulos perguntam: mas Senhor, mas quando virá isso? Quando virá o fim? Quando virá seu reino? Quando acontecerão essas coisas? E Cristo fala: haverão sinais, rumores de guerra, peste, fome, mas ainda não é o fim, né? E daí uma sequência de sinais. O penúltimo sinal: devido à crueldade, devido à maldade se espalhar, o amor de quase todos se esfriaria. O último sinal: o Evangelho será pregado. Gente, o Evangelho tem sido muito falado, mas pouco vivido. Como que Jesus nos ensinou o Evangelho? O puro Evangelho. Vivendo naquele caminho do Calvário. O caminho, a verdade e a vida. O caminho verdadeiro que nos leva à vida. Nos ensinou o caminho, vivendo o caminho. Né? Ele viveu. Pouco se fala, não, muito se fala e pouco se vive. Se te der um tapa, oferece a outra. Isso ainda hoje parece um absurdo. Mas como que nós vamos amar o inimigo se não somos capazes nem sequer de fazer isso? E ele falou: ame seu inimigo, né? Veja, Jesus nos ensinou certinho o caminho, né? Nós que às vezes queremos não ver, preferimos não ver. Não quero sofrer, não quero. No mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo como? Com amor. Não foi com violência. Quem viu aquele filme Paixão de Cristo sabe muito bem, em correspondência a Isaías, que fala que como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, ele viveu todo aquele processo do castigo dele, ou seja, desde quando foi vendido, preso, né? Cuspiram na cara dele, deram uma coroa de espinhos, uma cana para ridicularizar a imagem de rei dele, né? Torturaram ele com arma de tortura que pregava ferro, pregava pregos aqui, arrancava carne e voava sangue. Carregou aquela cruz, colocaram um prego em cada mão, no pé. E durante todo esse caminho que ele falou,
Nada. Suportou apenas. E depois, o último prego: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Gente, não é um cenário muito propício para a gente fazer igual, não? Olha como é que está a crueldade. Olha como é que os filhos tratam os pais. Olha como é que os cônjuges vivem. Sabe-se que para vencer o mal, a crueldade, não é com a arma do mal, mas com a arma do bem. Sabe-se, por exemplo, é muito sabido, olha, quando você está com a cabeça quente, você não deve tomar decisão nenhuma. Nem a decisão de falar nada. Por quê? A gente não deve entrar no caminho do ímpio, porque dele só pode vir maldade. Quando o seu filho está falando, xingando você nervoso, se você falar a fogueira se incendeia. Porque naquela circunstância, o seu filho tem um papel de ímpio, impiedade. Ele não tem piedade nenhuma, nem pudor de falar nada para você que vai te machucar. E incendeia a fogueira. O que se deve? Como Cristo fez, silenciar. Como um cordeiro mudo sois levado ao matadouro todos os dias. Mas o que significa isso, gente, que estamos vivendo? Nada mais do que a revelação do joio. Sabemos que o mal existe para perseguir o bem. O mal existe para fazer maldade ao bem. Mas o que significa isso? Gente, o Criador de todas as coisas não falou: olha, gente, eu te proponho a vida, a morte, a bênção e a maldição. Todos os dias te proponho isso. Escolhe, pois, a vida. O que significa isso? Se te derem um tapa numa mão, num lado, oferece o outro. A sua escolha. Você pode ou xingar, ficar bravo, ou a sua escolha. Como que se purifica o ouro? Não é no fogo? Como que a gente aprende a amar, a perdoar o inimigo? Sendo maltratado primeiro e depois perdoar. Não é? Sabe, gente, a gente tem que, nesses dias, a gente tem que se preocupar muito mais com a gente do que com os outros. Sendo Jesus um caminho, um longo caminho, quase, enfim, viemos aqui não para ficar morando aqui, mas exercer esse caminho de uma vida toda. Não podemos ficar na beira do meio-fio olhando, olha que pessoa má, olha, e julgando e culpando, enfim. Olha, só você é responsável por sua salvação. A única pessoa que pode fazer mal a você é você mesmo, devido às suas escolhas. Se você está na beira do caminho olhando para os outros, você esquece de você. E não vai lá para cima quem estiver na beira no meio-fio sentado culpando os outros, olhando para os outros e julgando os outros. Só vai quem estiver no caminho. Qual é o caminho? O amor. O amor. Por quê? Gente, o principal mandamento da Igreja de Cristo, qual é? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como que ele amou naquele filme lá? Suportou todas as agressões e depois falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Assim, simplesmente assim. Amando o seu inimigo é o caminho, né? Sabe, na palavra, na Sagrada Escritura, nos dá muitas referências de como amar, gente. Há também uma passagem que fala, quando o reino será como separar as ovelhas do cabrito. Enfim, um à direita e outro à esquerda. Aproximai-vos, benditos de meu Pai, porque estive nu e me deste de vestir, estive com fome e deste-me de comer, estive com sede e deste de beber, estive preso, doente, foste me visitar. Venham ao lugar preparado para vocês no reino.
Apartai-vos daqui, malditos, porque estive com fome e não deste de comer, estive com sede e não te deste de beber, estive nu, não me vestiste, estive preso, doente, não foste visitar. Ide para o fogo eterno. Amai-vos uns aos outros. Esse é o mandamento para ser vivido hoje. Não se preocupe com o joio. O joio, o papel dele é fazer mal. Já está escrito e determinado que ele é joio e que ele não vai herdar o celeiro eterno. É joio, não é trigo. Tá? Quanto a ele, não se preocupe, o Senhor mesmo sabe o que fazer. A palavra nos diz que, olha, é inevitável que tenhamos pedra de tropeço. Inevitável. Não tem como evitar. Todos nós que estamos no caminho teremos pedra de tropeço. Mas ai daquele que servir de pedra de tropeço. É melhor pendurar uma pedra de moinho no pescoço. Ó, antes de servir de pedra de tropeço, é melhor pendurar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar ao mar. Por quê? Porque morrer afogado é melhor do que ir para o inferno. Morrer afogado, morre no suspiro, enfim. Antes de fazer o mal, pense. Porque se você simplesmente morrer antes de fazer o mal, enfim, você morreu. Mas se você fizer o mal, ter seu coração mau, o fogo é eterno, né? Mas vamos lá. Não se preocupe com os outros, se preocupe com a sua salvação. Ame como o Senhor nos ensinou a amar. Perdoe, suporte as agressões como Ele suportou. Pois você é um escolhido, você está sendo purificado. Só vai entrar lá quem souber amar. Porque Deus é amor. Vamos levar daqui. A única coisa é a nossa experiência de amor, nosso aprendizado de amor. A nossa passagem para lá é o amor, mais nada. Deus abençoe, com Deus. Vou fazer uma oração aqui. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por nos instruir, Pai, a viver esse tempo, por não nos deixar às cegas, por nos dar o Teu Santo Espírito, Senhor, que nos ajuda nessa empreitada. Porque aqui, Senhor, sozinhos não poderíamos fazer nada, Senhor, a não ser com a ajuda do Teu Santo Espírito, Deus. Porque Tu, Senhor, venceu o mal, Senhor, naquela cruz e nos deixou aqui o Paráclito, Senhor, para suportarmos as agressões desse mundo, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Muito obrigado. Pai, envia, Senhor, derrama Teu Santo Espírito, Senhor, a todos estes, Senhor, Teus filhos, as ovelhas, Senhor, que estão sendo agredidas pelo lobo, que estão sendo machucadas, aquelas ovelhas perdidas, Pai, estão gravemente sendo afugentadas e agredidas pelo lobo. Sabemos que Tu é o bom pastor e que Tu vai atrás daquela ovelha, Senhor. Por isso, ide, Senhor, com Teu Santo Espírito, Pai. E reaviva a Tua igreja, reaviva aqueles, Senhor, que estão perdidos e que Tu, Senhor, não os deixará, sim, conforme o Teu Pai bem disse, que Te confiou todos os filhos dele, e Tu não os deixará nenhum. Assim, Senhor Jesus Cristo e Pai, envia o Espírito Santo a esse planeta para reavivar os corações do Teu Filho. Sim, para que esses ossos ressequidos de hoje possam, com a graça do Teu Santo Espírito, virar o Teu poderoso exército, Senhor. Clamamos a Ti em nome de Jesus, Pai. Envia o Teu Santo Espírito a esse planeta para reavivar, Senhor, os Teus filhos, para que Tu, Senhor, os coloque no ombro e leve para casa e os cuide. Sim, e aonde haverá
a festa, Senhor. É o que clamamos a Ti em nome de Jesus, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Deus abençoe, galera. Com Deus. Tenha uma ótima tarde e noite. Com Deus. Tchau, tchau.